Bom, começando o quarto e último capítulo desse curso, né? Esse capítulo vai tratar essencialmente sobre forças centrais, ok? E, consequentemente, o movimento, né, sobre o movimento que acontece quando tem uma força desse tipo, ok? E uma força central, ela é escrita, né, a F de R, vai ser escrito como uma F que tem uma dependência com R, no caso esse R representa a distância, na direção e sentido do versor R aqui, R chapéu, ok? Então ele tem uma dependência somente com R e não com o vetor R, ok? Bom, o que eu quero dizer com isso é, por exemplo, se eu considerar em coordenadas esféricas, né, o meu vetor R pode ser descrito por é, o vetor R pode ser descrito por R, θ e φ, ok? Mas se a força tem uma dependência somente em R, então a força ou a magnitude da força vai depender só da distância entre as duas partículas em consideração, ok? Do ângulo que elas estão, dos ângulos θ e φ não tem dependência nenhuma, ok? Um exemplo, né? Se eu tenho uma carga positiva Q1 na origem, a carga Q3, que é negativa, sente uma força de atração e ela é escrita por F1 sobre 3. Assim como uma carga Q2, né, as duas próximas da carga Q1, vai sentir uma força na direção positiva de R chapéu F12, ok? E como a dependência é só com a distância, então se essa partícula estivesse em qualquer lugar descrito por uma circunferência de raio R, a intensidade da força seria a mesma, ok? E a direção, obviamente, estaria sempre apontando da carga que está na origem para a outra carga em questão, né? Então, dependeria só da distância entre elas, né? No caso, a F é negativa, né? No caso de atração, e aqui a F é positiva no caso de repulsão, né? Então, como eu disse, o R vai apontar da origem até o ponto no espaço descrito por R, vetor R, ok? Quando a gente considera casos assim, né, então na maioria desses casos, que há uma interação entre duas partículas, a força geralmente entre elas é uma força central, ok? A gente pode também sempre supor que uma das partículas esteja na origem, ok? Ou pelo menos, né, considerar que a aceleração seja muito menor em relação à outra, né, que podemos fazer essa aproximação. Um exemplo, né, no caso a Terra e a Lua, ou o Sol e a Terra, enfim, né, então a gente pode sempre considerar que a partícula geralmente de maior massa, né, ou que esteja mais estável possível, esteja na origem. E a gente vai procurar descrever o movimento da outra partícula em relação a esta que está na origem, ok? Então, para isso, né, é interessante a gente fazer uma certa aproximação, né, que a gente chama de massa reduzida. Então, é mais ou menos o seguinte. Então, a gente pode definir a massa reduzida, né, quando eu tenho duas partículas envolvidas, da seguinte forma: 1 sobre μ, onde μ é a massa reduzida, é igual à soma de 1 sobre m1 mais 1 sobre m2, ok?
E isso pode ser escrito como o produto pela soma, ok? Isso, né? Lembra quando a gente fazia associação de resistor em paralelo, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente era 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2, né? E o resultado dava sempre um valor menor do que a menor massa, do que a menor resistência, ok? Aqui a ideia é parecida, né? Mi é sempre menor do que a menor massa, né? Vamos usar um exemplo aqui. Se eu pegar a massa da Terra e a massa do Sol, né? Veja que a massa da Terra é da ordem de 6 vezes 10 a 24 e a massa do Sol é da ordem de 2 vezes 10 a 30. Quando eu calculo essa quantidade, a massa reduzida é da ordem de 6,0 vezes 10 a 24, né? Talvez um pouco menor aqui, mas aproximando daria mais ou menos isso. Ou seja, eu posso substituir, né, o cálculo, em vez de usar as duas massas, usar a massa da Terra, ok? Como sendo a massa reduzida. Então, para fins, né, práticos, né, a massa reduzida do sistema Terra-Sol vai coincidir com a massa da Terra, né, com um desvio de menos de 1 sobre 10.000, ok? Então, é um artifício que vai nos ajudar a descrever esses sistemas, ok? Podemos ainda, né, fazer a mesma análise para o sistema de coordenadas, ok? Então, a pergunta, né, seria, né, qual que é o desvio percentual, né, se a gente escolher o centro de massa Terra-Sol ao invés do Sol na origem, ok? Claro, a ideia é manter o Sol, o elemento de massa maior, na origem do sistema e também que o centro, né, de massa, né, dessa combinação esteja ali também, né, para que seja mais fácil resolver o nosso problema. Então, se a gente pegar o sistema Terra-Sol, ok? A gente pode calcular também, né, o x centro de massa, né? E a gente sabe, né, que o x, a posição do centro de massa, vai estar em alguma posição entre o centro de massa do Sol e o centro de massa da Terra, na linha que os une, ok? Na reta que os une. Então, se eu calcular o x centro de massa, né, desse sistema Terra-Sol, então eu tenho a massa do Sol vezes zero, que ele está na origem, mais a massa da Terra vezes o raio da órbita, e dividido pela massa do Sol mais a massa da Terra, né? Se a gente colocar isso em números, né, eu tenho a massa do Sol vezes zero mais a massa da Terra vezes o raio da órbita, ok? Dividido pela soma das duas massas, né? E isso dá da ordem de 45 vezes 10 a quarta, ok? Se eu lembrar, né, que o raio do Sol é da ordem de 10 a oitava do metro, ou 7 vezes 10 a oitava, quase 10 a nona, né, essa diferença, né, de 10.000 vezes aqui, quando comparado, a gente vai perceber que o centro de massa do sistema Terra-Sol está exatamente próximo do centro do Sol, né? Então é uma boa escolha, né? Só que sempre vai ser uma boa escolha quando a massa que a gente escolheu colocar no centro da origem do nosso sistema seja muito maior do que a massa do outro objeto que está próximo a este, né? Então, se as massas forem comparáveis, né, ou os raios, né, sejam comparáveis também, é obviamente que esse valor, né, o centro de massa, vai se deslocar para o centro entre eles, ok? Bom,
Sendo assim, né, então a gente pode fazer um resumo, né? Então, os desvios do centro de massa e da posição do centro de massa são perfeitamente aceitáveis, né? Porque eu posso, considerando, né, os valores que eu citei como exemplo, né? Então, isso também só é verdade quando a massa M1, né, do objeto que está na origem, seja muito maior do que a massa M2, certo? Bom, essas são as considerações iniciais para a gente tratar problemas de centro, de forças centrais, ok?